Boa tarde, bem-vindos a mais um Café Literário da Bienal do Livro. É com muita honra que eu chamo ao palco Ruth Rocha. Por favor, aplausos. E para conversar com ela, duas escritoras também, Luciana Sandrone e Ninfa Parreiras, por favor, recebam aqui. Boa tarde. Gente, estou muito feliz de estar aqui com a Ruth Rocha, a querida Ruth Rocha, nossa autora premiada, super especial, e que está fazendo 5 décadas de carreira de escritora. Parabéns! E, assim, super obrigado por vocês estarem aqui. A gente, assim, sabe que a Ruth é muito querida, sabe que tem muita gente lá fora querendo entrar. Mas, enfim, vamos bater um papo. A Ninfa vai fazer perguntas. A Ninfa vai se apresentar também. É escritora, especialista em literatura infantil. Eu sou escritora, também fiz vários cursos de literatura infantil. E a gente vai começar a fazer as perguntas. Antes, só falar que todo mundo sabe da vida da Ruth, sabe da carreira dela, mas só para lembrar algumas coisas, né? A Ruth estudou sociologia com nada mais, nada menos que Sérgio Buarque de Holanda, foi seu professor, né? Foi um deles. E a Ruth ganhou já vários prêmios, né, de literatura, da Fundação Nacional do Livro Infantil, o Jabuti, vários jabutis, né, da Câmara Brasileira de Livros, já ganhou a PCA, né, da Associação Paulista de Crítico de Arte, e a Ruth tem 212 livros, né, Ruth, ao longo desse caminho, por aí. E o incrível da Ruth é que ela, desde o começo, né, lá dos anos 70, ela já vinha com uma proposta de temas muito atuais, né? A Ruth, nos seus textos, com humor, com muito humor, muita informalidade, ela tratava já de temas sobre os direitos humanos, sobre a justiça social, sobre a questão da igualdade de gêneros, todos esses temas que a gente está aqui ainda falando, né? Estão na pauta, né? E uma coisa incrível também é que a Ruth tem uma trilogia, né, dos reizinhos, né, que ela lançou quatro, e que ela lançou em 78, né, o Reizinho Mandão, né, e em plena ditadura militar, quer dizer, numa época que tinha censura, que ainda tinha censura, né, no Brasil, que era uma época muito difícil ainda, apesar de estar começando a abertura, né, em 78. E aí, eu queria perguntar logo para você, Ruth, o que você acha desse momento? Você já imaginou na sua vida que, em plena democracia, seus livros, né, sobre o autoritarismo, sobre a censura estariam tão atuais? É esse o microfone? É. Boa tarde. Esses livros, quando você fala de autoritarismo, às vezes o autoritarismo está mandando, como no tempo da ditadura. Depois passa um pouco, melhora um bocadinho, depois manda de novo, aparece de novo. Então, eu acho que esses livros são muito atuais. Eu acho que falar de reis, a gente está sempre falando de autoridade, de gente mandona, de gente que pensa, que manda no mundo. Então, eu acho que meus livros são muito atuais por isso. Eu acho que toda a vida vai e vem esse problema do autoritarismo, problema do egoísmo, problema da diferença dos sexos, tratamento mal, quer dizer, mulheres ganharem menos que homens, mulheres serem, às vezes, preteridas no trabalho. Esses problemas que às vezes acontecem, tem
séculos. Né? E a gente precisa sempre falar neles, sempre... Porque a resolução dos problemas vem devagar. Então, a gente precisa estar sempre empurrando. Isso. Mas quando você publicou o Reizinho Mandão, você teve algum problema? Você sentiu medo? A censura não ia atrás das escritoras infantis? Foi atrás, sim, porque foram atrás do João Marinho, que era um grande escritor, o João Carlos autor Marinho. do Gênio do Crime, autor do Caneco de Prata, autor de Sangue Fresco. Era um grande amigo que eu tinha, que morreu há pouco tempo. Há pouco tempo, é verdade. E ele foi detido. Ele foi detido? Por causa do Caneco de Prata, que ele falou do Esquadrão da Morte, que era um dos elementos da ditadura. E ele foi detido. A professora que adotou esse livro foi expulsa do serviço público de São Paulo. Então, mas não chegou, a mim não chegou essa censura. Mas eu tinha medo, sim. Alguma criança perguntou para você? Perguntou. Você está falando de quem? Porque eu não sei se vocês conhecem o Reizinho Mandão, gente. Né? O Reizinho Mandão pediu para todo mundo parar e calar a boca. Cala a boca. Só o papagaio, cala a boca, cala a boca. Não é? Então... O menino chegou, perguntou para mim, isso aí é o presidente da República? E eu falei, pode ser. Eu tinha medo. Pode ser um pai, Mandão, pode ser um irmão, Mandão. Ele falou, mas esse é o presidente da República. E eu falei, é o presidente da República. Ele disse, você não tem medo da polícia? Eu tinha muito medo da polícia. Pois é, e você acha que essa época, a gente vive numa democracia, mas ter um presidente que louva as ditaduras e a tortura, você acha que isso te faz escrever, te move para escrever, ou você fica... Não, eu já estou numa idade que já escrevo menos, né? Escreve menos. Mas que eu tenho todo aquele pique de ficar muito revoltada, de ficar muito brava e de não gostar. Não gosto, não gosto nada. É uma coisa que deixa a gente desejosa de fazer alguma coisa. Claro. Mas a gente não sabe bem o que fazer. Talvez eu faça um novo rei, né? Um novo rei. Um rei que só falava besteira. Ótimo! O reizinho falador. Maravilha, Ruth. A Ninfa Parreiras, então, vai fazer umas perguntas. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com a Ruth, com a Luciana e com vocês, essa plateia tão calorosa, com crianças, adolescentes e gente do Brasil inteiro, né? Já encontramos amigas que vieram de outros estados por causa da Ruth. É verdade. E é uma alegria compartilhar esse café literário aqui na Bienal. Bem, Ruth, eu fui sua leitora desde criança. Eu sou do interior de Minas, estudei em escola pública. Depois que eu vim morar no Rio e trabalhei na Fundação do Livro Infantil por mais de 20 anos. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, há tantos anos, né, que eu tive contato com a sua obra, e chega que hoje a gente vê crianças aqui no Café Literário, né? Como é que é isso para você? Chegar e tocar a alma da criança. Ruth, você sabe fazer isso assim como ninguém. Conta para a gente, por que você começou a escrever para essa infância de todos nós? Eu acho difícil dizer por que a gente faz uma coisa assim. Eu comecei a escrever porque tive uma diretora de uma revista que me encomendou uma história. Eu não queria escrever porque eu achava que não sabia. E aí ela ficou atrás de mim, Agora, veja o que ela fez. Ela me trancou numa sala com uma máquina de escrever. Naquele tempo, a gente usava máquina de escrever, com um monte de papel, e falou, escreve aquela história que você conta para sua filha. E eu escrevi, e ficou bonitinha, e se chama Romeu e Julieta. É um dos seus livros, né? Foi a primeira história que eu escrevi, foi Romeu e Julieta.
Romeu e Julieta. Então, e aí me pediram outra, eu escrevi outra, e aí me pediram. Eu não sabia que eu ia saber escrever para criança. E eu fui descobrindo isso. Escrevi várias histórias. Na revista Recreio, eu devo ter publicado uns 50. Depois comecei a publicar essas histórias em livros. Então, em 76, eu publiquei meu primeiro livro, que é O Reizinho Mandão, em livro. Porque antes eu tinha publicado só em revista. Mas foi isso, né, que você perguntou. E a revista Recreio era uma revista, assim, que falava direto com as crianças, né? É que trazia histórias de outros autores também, vários contemporâneos, autores, né? Ana Maria Machado, o João Rufino, a Silvia Ortoff, autores muito importantes escreveram na Recreio. E, Ruth, voltando um pouquinho lá para a sua infância, você fala muito nas suas entrevistas que você lia Monteiro Lobato, né, e que você ouvia muitas histórias de boca, né, como a gente fala, orais, né? Quem que contava essas histórias para você? Eu tinha um avô, meu vovô Ioiô, ele contava histórias, ele contava muito bem. Eu digo até que ele editava as histórias, porque ele contava bem, era gostoso ouvir. E ele sabia, na minha opinião, ele sabia todas as histórias do mundo, porque ele contava Grimm, ele contava Perrault, ele contava Andersen, ele contava Mil e Uma Noites, ele contava histórias folclóricas, ele contava Barão de Munchausen, ele contava tudo. Então, o meu avô foi uma beleza. De outro lado, eu tive minha mãe, que lia Monteiro Lobato para nós. Enquanto nós não aprendemos a ler, ela lia para nós. E eu adorava Monteiro Lobato. Foi o primeiro livro que eu li, foi de Lobato. Uhum. E eu passei a infância, li todos. Eu li todos os livros infantis do Lobato. Então, eu fui muito influenciada por ele. Uhum. Mas eu acho que fui muito influenciada pelo meu avô também. Pelo seu avô. E você fala muito que você adorava revista em quadrinhos, gibis, né? E não sei se vocês sabem, gente, na época, assim, de outrora, assim, muitas, as crianças eram proibidas de ler revista em quadrinhos. Era o problema das famílias que só lê revista em quadrinhos, esse menino, né? Botavam fogo nos quadrinhos. E como na minha casa a gente comprava tudo que era quadrinho, as crianças da vizinhança vinham ler da minha casa, porque os pais não deixavam. Porque sua mãe liberava. Você tinha uma conta na banca de jornal, tinha conta na banca de jornal, exatamente. Meus pais eram muito democráticos. Que ótimo. Muito, muito. Muito bom. E você ouviu falar nessa história, assim, já uns anos atrás, em relação ao Lobato, dele estar sendo, assim, uma coisa muito importante da gente falar, que a gente nota hoje que Lobato tem elementos assim que a Emília fala de uma maneira muito desagradável com a tia Anastácia, às vezes agressiva, e se pensou, algumas pessoas pensaram e estão editando agora a obra do Lobato de uma maneira diferente, mudando as palavras. Não sei se o que você acha disso? Olha, eu não escreveria, não reescreveria a obra dele. Eu não tenho coragem para isso, claro, nem talento. Mas eu acho que existe uma pessoa que está fazendo uns livros do Lobato muito interessantes, que é a Marisa Lajolo. Uhum. Ela está botando chamando atenção para algumas coisas. Porque o Lobato é um homem do tempo da escravatura. O Lobato é do tempo que se tratava os negros muito mal mesmo. Era uma coisa natural tratar mal. Era uma coisa hedionda, era uma coisa besta, mas era uma coisa que acontecia. E que era corrente, era comum, todo mundo fazia. Então, a gente sempre precisa ler as histórias lembrando da época em que elas foram escritas. Era outra, né? Claro. Se você lê Homero, por exemplo, você vê uma opção de coisas que não se deve fazer. Você encontra dos livros antigos muita coisa errada. Mas eu acho que não se deve mexer. Eu gosto da solução que a Marisa
De colocar umas notas, né? Colocar notas explicando algumas coisas. Por que ele está falando assim. De certa maneira, atualizando, de certa maneira, exato. E mostrando também que as pessoas falam que ele, enfim, tem elementos racistas, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma personagem negra em 1921, é a personagem principal da história. É verdade, né? Tia Anastácia inventou Emília. Inventou Emília, que é a criou liberdade. Emília. Exato. Inventou o Visconde Sabugosa, que é a sabedoria. Então, ela inventou as coisas que dão estrutura para as histórias. É uma coisa muito bonita. E a Narizinho faz um contraponto com a Emília, né? Emília é agressiva com a tia Anastácia, mas a Narizinho está sempre defendendo. Né? A Narizinho não aguenta injustiça. Né? Então, traz à tona um problema que é nosso, que a gente não pode, né, deixar de falar com as crianças, que houve escravidão, que a gente vê, né, o resultado disso até hoje, né? E põe essa discussão, né, em sala de aula. Né? É verdade, é verdade. Eu acho que outra coisa também muito interessante do Lobato é como ele era feminista. Pois é. As grandes personagens do sítio são mulheres, não é? A personagem, digamos, que é o centro do sítio é a Narizinho. Né? Porque quando a Narizinho é uma família chega, sem homem. Sem homem, né? Sem o pai. Não ser o Pedrinho, não tem um pai, não tem um adulto. Né? E nem o marido da Dona Benta aparece. Não, nem fala. Era o coronel em Serra Borges. É o finado e pronto. Era o coronel em Serra Borges de Oliveira. Mas, então a Maria Narizinho, Dona Benta, tia Anastácia, Emília, todos são as bases das histórias, são todas mulheres. Isso aí. Ele já levantava essa bandeira, né? Já levantava. E eu outro dia tive... E tem uma frase da Narizinho, que chega o Pedrinho, né? Porque o Pedrinho vinha do Rio, acho. Não sei se era de São Paulo. O São Pedrinho Paulo. chegava e a Narizinho diz para o Pedrinho, recebe o Pedrinho, me agrada e tudo. E ela fala, mas as meninas são mais espertas que os meninos. E ele diz, mas com o meu muque e com a sua inteligência, ninguém vai poder conosco. Ótimo isso. No Reforma da Natureza, a Emília reformando a natureza, a Emília chama uma amiga, que era uma leitora do Lobato, aquelas maluquices do Lobato, de botar uma leitora dentro da aventura. Né? Aí a Emília fala, casar é muito ruim, você tem que cozinhar para o marido, limpar a casa e ainda trabalhar. Quer dizer, ele levantava essas questões o tempo todo. Ele era um gênio, né? Genial. Maravilhoso. Eu me lembro lá em São Paulo, tem a rua Barão Tapetininga, que tinha uma livraria que era dele. E ele parece que morava no mesmo prédio e ele ficava ali na porta da livraria. E eu, quando ia para o centro, ia ao dentista, ia fazer uma compra, eu passava do outro lado da rua, olhava o Lobato, tinha uma vontade de falar com ele, mas a gente não tinha essas oportunidades de ficar falando. Então, eu passava só ali. E quando ele morreu, eu já tinha 16 anos. Eu chorei muito a morte dele, porque eu dizia, não vai ter mais história do Monteiro Lobato. Como é que vai ser? É verdade. Ruth, você sabe que você é muito popular no Brasil, né? Você é a autora que mais tem escolas, bibliotecas com seu nome, né? Eu me lembro que quando você foi indicada ao Grande Prêmio Andersen pela Fundação do Livro Infantil, a gente descobriu isso, que pelo Brasil todo a gente tem bibliotecas, tem escolas, espaços com o seu nome. Como que você vê isso, assim, Ruth? Como que você sente isso? Esse amor do público por você? Eu acho fantástico, eu acho ótimo, eu acho lindo, eu adoro. Eu só posso ficar muito orgulhosa, muito contente e muito grata. Né? É só o que eu posso. Isso, chegando aqui, vendo esse café com gerações diferentes, né? Sinal que a sua literatura continua. São 5 décadas que vão prosperando, né?
vão dando novos frutos, né? E eu tenho uma coisa que me perguntam se a criança mudou muito. A criança de hoje é diferente da criança? Eu não sei, eu acho que não. Mas eu sei que o livro meu que mais vende, o livro meu que ainda é o que mais faz sucesso, tem 50 anos. Qual é? Marcelo Marmelo. É o livro que mais vende até hoje. Então, olha lá. Ai, que delícia. Então eu acho que ainda tem várias gerações que gostam. E os outros livros também vendem muito, né? Eu ando vendendo muito, Menino que Aprendeu a Ver, está vendendo muito. Eu vendo muito Reizinho Mandando, vende muito. Tem muitos livros que vendem muito. Na verdade, a sua obra compreende vários gêneros literários, né? Prosa, poesia, teatro, informativo, didático e várias abordagens também. Tem alguma coisa, Ruth, que você ainda gostaria de escrever, de trabalhar num livro? Tem algo ainda, um sonho seu? Olha, isso é uma brincadeira que eu faço muito. Quando me perguntam qual é meu sonho, eu digo, olha, para falar a verdade, meu sonho agora é morrer de repente. Mas eu sempre tenho, estou atualmente trabalhando num projeto que eu gosto muito. É o Almanaque do Marcelo. Tem todos os personagens da Rua do Marcelo, cada um é um capítulo. Então, é um almanaque, tem um calendário, as datas importantes, engraçadas, dia da banana, por exemplo, dia da pizza, dia do sorvete, essas coisas. E tem curiosidades, e tem historinhas, e tem muita coisa engraçada. Eu estou atualmente fazendo. E é um negócio trabalhoso, muito, muito, muito trabalhoso. Eu e minha filha estamos trabalhando nele. E a gente... agora, no momento, é o projeto mais importante. Legal. E, Ruth, você tem uma ligação forte com a literatura de cordel, né? Tem muitos livros que começam como um cantador do Nordeste. É verdade. Isso foi uma coisa da infância que você leu? Isso foi uma coisa. Eu tinha, quando era pequena, eu morava numa casa, era uma casa meio grande, e tinha um vestíbulo grande que minha mãe fechou e era para eu estudar. Eu ficava numa salinha, tinha uma escrivaninha, tinha uma estante, e eu estudava ali. E ali, naquela estante, tinha os livros do meu pai. E meu pai tinha um livro que chamava Cantadores. O autor... Hein? Querido, muito obrigada. Leonardo Mota, maravilhoso. E eu li aquele livro, eu lia. Eu não sabia direito o que era aquilo. Eu não entendia muito. Tinha aquelas fotos daqueles cantadores tão pobrezinhos, tão feinhos, tão modestos. E eu olhava aquilo e eu não sabia o que era. Mas aquele ritmo se inseriu na minha cabeça. Entendi. Eu fiquei com aquele ritmo dos cantadores muito presente. Eu faço versos com muita facilidade. Com facilidade, de tanto ouvir. Eu acho que aquele livro me marcou demais. E então, o que nós estávamos falando? Que eu estava falando da sua ligação com o cordel, com a literatura de cordel. Então, foi desse livro que saiu. Depois, mais tarde, eu li outros cordéis, eu até, quando estava trabalhando na Editora Abril, nós fizemos um projeto para fazer cordel em São Paulo. Fazer aqui, mas depois não deu certo esse projeto. Mas eu tive muita influência desse livro. Depois eu comprei outros, tenho outros, de outros lugares, né? Mas ele é do Ceará, o Leonardo Mota é do Ceará? Ceará, né? Então... eu queria comentar que uma das características da literatura infantil no Brasil é esse resgate do nosso folclore, né? Da nossa literatura oral. Você, Ricardo Azevedo, né? Vários escritores têm esse resgate, né? De contar as histórias orais do Brasil, né? É verdade.
Eu tive, na faculdade, eu tive aula de folclore. Ah, eu legal. tive aula de folclore e com gente muito boa que deu esse curso. E acho que isso também me influenciou. Claro, legal. Conta pra gente, Ruth, sobre suas leituras, assim. A gente já falou aqui do Lobato, essas leituras dos cantadores, dos cordéis. O que mais, Ruth, que te marcou, assim? Eu li muito livros infantis. Tinha uma coleção da Melhoramentos, que eram os livrinhos pequenininhos, que tinha uma velhinha na capa, e tinha um monte de histórias. Eu li um monte daqueles livrinhos. Eu li também o Juque Chico, eu li o João Felpudo, eu li o... como é que chamava? O Zé Peralta e Pé de Moleque, parece que era o nome, que era um livro do Menotti Salpicchia. Eu li várias histórias. Meu pai contava 2. Meu pai contava só 2, mas quando ele contava era uma festa. Ele contava ou ele lia? Ele contava. E minha mãe lia. Minha mãe lia muito para nós. Então, mas depois a gente começa a ler aqueles livros mais de aventura, né? Eu li Moby Dick, eu li Robinson Crusoe, eu li Caninos Brancos, aqueles livros Jack London. Eu li muitos livros daquelas coleções. Depois eu comecei a ler, quando eu já estava assim mais mocinha, eu comecei a ler romances. Era muita moda os romances românticos, que eram para mocinhas. Eu lia aquilo tudo, lia. Um dia, eu tive um professor de português. Esse professor pediu um trabalho para nós, que era sobre a cidade e as serras do Eça de Queiroz. Esse livro, ele pediu trabalho, ele explicou o que era o livro e pediu um trabalho. E eu vou contar para vocês, é meio feio, mas eu vou contar. Eu fiz o trabalho. Opa, pode contar. Eu fiz o trabalho sem ler o livro. Eu tive a nota mais alta da classe. Eu fiquei morta de vergonha. Aí fui atrás do livro, li o livro. Esse livro eu gostei tanto, que eu acho que eu li umas 5, 6 vezes. Eu adoro Depois esse que livro. você fez o trabalho sem ler, você foi ler o livro. Fui ler. Bacana. Mas esse professor ficou na minha memória, porque ele deu para nós um livro que valia a pena ler. Porque tem muito professor que dá livro chato para criança. E não deve dar livro chato, não deve dar livro maçante, não deve dar livro muito grande. É verdade que as crianças todas leram Harry Potter muito alegres, e são livros grandes, né? Mas não é toda criança que tem experiência de leitura, que é capaz de ler um livro grande. Tem uma coleção da Ática que eu gosto muito, que é para gostar de ler. É uma coleção que tem contos leves. Contos, poemas, tem crônicas. Muito bonito, muito boa aquela coleção. E é isso que os professores devem procurar dar para os adolescentes, para não quebrar a relação que as crianças têm com o livro infantil. Elas têm uma relação bacana, uma relação boa, elas gostam do livro infantil. Depois chega no ginásio, 1º, 2º, 3º ano, começam os livros chatos, começa o José de Alencar, começa... Essa de Queiroz. Minha filha tinha que ler um livro que chamava Luzia Homem. Era um livro clássico, de boa literatura, mas era um livro impossível para um adolescente. Era um livro que não cabia adolescente. Então, dá livros divertidos, alegres, livros, e não muito longos, de preferência. E não ficar dando nota para quem leu, para quem não leu, também não é bom. Porque, assim, essa obrigação é uma coisa um pouco chata. Ruth, você tem uma coisa curiosa na vida da Ruth, é que você já era amiga da Ana, né? Da Ana Maria Machado. Elas são amigas que foram cunhadas, né? Fomos cunhados. Ela foi casada com meu irmão, que até mora aqui no Rio, meu irmão Álvaro. Tem 2 filhos do Álvaro, que são meus sobrinhos queridíssimos. E ela é uma amiga fraterna minha. Ela é uma amiga querida, uma amiga
Ela é muito interessante, ela é muito inteligente, ela é uma intelectual completa, ela é maravilhosa. E nós somos amigas, muito amigas. Nós podíamos ser rivais, né? Porque ela é autora de livro infantil, eu sou autora de livro infantil. Ela tem grandes glórias, já ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, ela foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e tudo isso eu aplaudo, eu gosto, eu fico contente. Você já ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras também, né? Ganhei. Eu ganhei muito prêmio. Muito prêmio, muito né? Muito prêmio, é verdade. Mas a gente gosta, ela aplaude meus prêmios, eu aplaudo os dela. Nós somos muito queridas. Mas vocês, foi assim, por um acaso, a Sônia, você chamou a Ana para recreio? Como é que foi? Não, foi assim. Ela casou com meu irmão, ela ficou noiva do meu irmão, me conheceu. E aí fomos ficando amigas. Ela morou em São Paulo, a gente era amigas, estava bem. Minha família estava muito bem, é todo mundo muito amigo. Uhum. Então, eu tinha festas de família, ela ia, eu ficava com ela e tal. Depois, ela veio para o Rio, eles vieram morar no Rio, e ela teve um problema político meio brabo. E aí, ela foi embora para a Europa no rabo do foguete. Ela e meu irmão. E aí eles ficaram na França, ela fez uma tese na França, e ela com Roland Barthes, nada mais, nada menos. E eles ficaram, depois eles foram para a Inglaterra, moraram um tempo na Inglaterra, depois voltaram quando amenizou aqui a situação da ditadura. Então, mas esse tempo todo que eles ficaram lá, nós nos correspondemos. Tá. E quando ela estava ainda no Brasil, ela foi convidada para escrever para Recreio. Para Recreio. Uhum. E ela mandou uma história, não deu certo, mandou outra. Quando saiu essa segunda história que ela mandou, ela já estava na Europa. Então, a gente se correspondia muito. Eu, outro dia, fiz uma arrumação empapelada, achei tanta carta dele, do meu irmão e da Ana Machado. E ficamos amigas por cá. Depois ela chegou e a gente se vê muito. Eu vinha muito ao Rio, no começo da minha carreira, muito para escolas, muito para a universidade. Vim muito. E eu tinha editoras no Rio, então eu vinha muito. E a gente sempre estava junto e ficamos amicíssimas. Mas vocês não trocavam os textos antes de publicar? Não. Cada uma era uma surpresa. Nunca fizemos isso. Nunca fizeram engraçado, isso. Né? É. Engraçado. Eu vou ser franca. As únicas pessoas que eu dava para ler meus textos eram meu marido e minha filha. Tá. Os únicos que davam palpite. Que você ouvia os palpites. Se desse palpite bom, eu mexia. Conta pra gente da sua parceria com seu marido. Ele ilustrou alguns livros seus. Como que foi isso, Ruth? Bom, meu marido era industrial. Ele fazia artigos de couro. E ele fez durante muito tempo. Depois teve aqueles problemas de inflação, de confusão, ele fechou a fábrica e ele já gostava de desenhar, mas ele foi fazer desenho, um curso de desenho. Ele fez um curso de desenho e desenhava em casa e tal. E aí começou essa nossa parceria assim. Meu neto nasceu, meu neto já estava grandinho, nasceu meu segundo neto. E ele estava aborrecido em casa, com ciumeira do primeiro. E ele aí me telefonou, pediu para eu ir lá. Vem aqui ficar comigo. Eu falei, eu não posso hoje, eu não posso. Aí eu desliguei e escrevi uma historinha para ele. Escrevi uma história. Essa história eu mandei, naquele tempo a gente mandava por fax. Mandei por fax. A mãe deve ter lido, ela está aqui, talvez ela leu para ele. Não estava em casa? Então, ele leu e gostou muito. Ele leu, gostou. E aí, meu marido pegou aquela história e eu falei para ele, eu queria fazer uma coisa bem brasileira, com bichos brasileiros, que eu gosto de ir para as crianças, eu acho que vai ficar bonitinho. E ele fez uns tatuzinhos lindos, muito engraçadinhos, e nós fizemos 8 livros. Depois desse, eu fiz outras histórias. Esse texto para o neto, foi o primeiro. Foi o primeiro e se transformou em livro. Foi. E depois ele fez a Odisseia, né? Ele fez a Ilíada.
Depois ele fez um que chama... Entrou nos clássicos, né? E depois ele fez um que é Os Direitos da Criança, segundo o Ruth Rocha. E foi isso. E, Ruth, voltando para a Ana, né, recentemente, ela teve uma coisa muito chata que tem acontecido na literatura infantil, com essa coisa da internet, das pessoas, dos pais, sei lá, quem atacarem o livro, pegando uma frase só e não lendo o livro inteiro e detonando o livro, dizendo para não ler. Você já sofreu algum tipo de coisa assim, é o politicamente correto, né, na literatura infantil? Eu não tive nada grave como ela teve, que foi uma vergonha o que fizeram com ela. Foi uma vergonha. Eu fiquei muito chateada, muito solidária com ela. Mas eu tive algumas coisas. Quer ver o que eu tive? Eu botei num livro, até um livro didático, para criança pequena, eu botei um saci. E o pessoal reclamou, porque o saci fuma um cachimbo, que tinha que tirar o cachimbo do saci. Eu, na verdade, fiquei um pouco malcriada e falei para a pessoa quem era ela para mudar o folclore. Eu tive uma pessoa que reclamou de um livro meu, disse que era horrível, era erótico, que era violento, que era terrível. Claro que era As Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites. É um livro milenar, né? Um livro árabe milenar, muito apreciado no mundo inteiro. Sinto muito, se você não gosta... É um clássico, se você né? não quer que seu filho leia, não compra para ele. Claro. Bem, né? E tive algumas coisinhas desse tipo. Tem que ler junto, tem que conversar. E explicar o que é, né? Claro. É como a história do Lobato. A mesma história Ler do Lobato. Digo, olha, que coisa ele feia. nasceu. A Emília xingando a tia Anastácia. Tia Anastácia era uma pessoa respeitável. Tia Anastácia era uma pessoa inteligente. Tia Anastácia era amiga da Dona Benta. Tia Anastácia era uma grande figura. E ela falava porque a Emília era muito malcriada. Verdade. Agora a gente vê tanto malcriado por aí, hein? Tem uns malcriados horríveis por aí. E falar em malcriados e as historinhas malcriadas. Você recebeu alguma crítica desse que não? Não, ninguém Não recebi. ainda. Recebi nenhum um dos... pai Acho que maluco ainda não leu Não, as eu histórias avisei, né, malcriadas. que era malcriado, mas teve sim, porque tem um conto nas historinhas malcriadas, que é um conto de uma menina que vai fazer primeira comunhão. E ela aprende catecismo, aprende uma opção de coisas. E ela... E eu não lembro mais o que é. Ela tem que tomar a hóstia. Ela tem que tomar a hóstia. Ela tinha ouvido uma lenda de que se você mastigar a hóstia, sai sangue, porque é o corpo de Jesus. Então, ela tropeçou e mordeu a hóstia. Ficou apavorada, e aí ela queria saber se tinha saído sangue, meteu o dedo na boca e tirou a hóstia. E isso aí, a moça ficou muito ofendida, porque ela era religiosa e achou muito ruim isso. No entanto, tinha um bispo em São Paulo que adotou esse livro para o catecismo. Ele adotou para dizer para as pessoas que bobagem não é religião. Quando contarem para você uma bobagem, você fala, isso não é religião. Isso não é religião. Isso é muito bobo. Ótimo. Um bispo famoso lá em São Paulo, muito importante. Ótimo, muito bom. Bom, eu estou aqui com muitas perguntas. Nem você quer fazer mais uma da sua lista? Eu queria que você falasse se você tem algum personagem seu que é assim seu predileto, né? Marcelo, Reis. Não, tem gosto algum de livro todos. seu? Você gosta de todos? Gosto de todos. É como filho, a gente gosta de todos, né? Eu só tenho uma filha, gosto muito. Mas meus netos, eu gosto dos dois, do mesmo jeito. A gente gosta dos livros. Tem Os uns que leitores sempre ficam com essa questão, que a gente gosta né? mais. Tem alguns, mas são muitos. Não são 2 nem 3. São muitos. Então, vou começar aqui com umas perguntas. Vou passar aqui para a Ninfa também outras. A plateia está animada. Está animada. Então,
Ruth, a minha série sua preferida é a de Quem Tem Medo. Eu só tenho uma pergunta. Os seus medos são iguais a dos livros? Beijo, Miguel, 10 anos. Oi, Miguel. Cadê o Miguel? Opa! Sabe, eu tinha medo quando era criança, medo de cachorro, medo de escuro, eu tinha um pouquinho de medo. Eu hoje não tenho mais muitos medos, não. Eu tenho medo de coisas que existem, de ladrão, bandido, assassino, tenho medo. Mas não tenho medo de coisas imaginárias, como fantasmas, como essas coisas, eu não tenho medo mais. Adorei a pergunta. Aqui tem uma pergunta de um jovem escritor do Maranhão. Sou o Rian Carlos, é isso mesmo? Rian Carlos? Cadê? Sou estudante do ensino médio do estado do Maranhão. Gostaria de perguntar como a senhora vê a influência cultural na construção do sonho de se tornar um jovem escritor como eu. A influência cultural é enorme em tudo, né? Tudo que a gente faz tem influência da cultura, do ambiente, do modo de vida. Ruth, só uma coisa, desculpa te interromper. Vocês estão ouvindo? Será que você chega só um pouquinho o microfone? Eu saí do microfone, foi? Então agora eu estou no microfone. Pode repetir, repete. Hein? Você poderia repetir a resposta dessa influência cultural? A influência cultural é enorme em tudo. Todo mundo tem essa influência cultural. Então, para um jovem escritor, o Brasil não é muito estimulante. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu acho que as editoras estão tendo problemas, as livrarias estão tendo problemas, então a nossa cultura não está. Mas, por outro lado, quando a gente vê tanta gente que vem aqui me ouvir, a gente vê que o escritor tem uma certa importância, tem uma influência no mundo. Então, e outra coisa, quem tem que escrever, tem que escrever. A gente sabe, no fundo, que a gente tem que escrever. Não é que a gente quer escrever, a gente tem que escrever. Então, boa sorte para você. Né? A escrita pede, né, para acontecer, para sair. O coração da gente, a alma, sei lá o quê, que vem de dentro, que a gente tem que escrever, a gente gosta, a gente precisa, a gente tem que escrever. Ruth, outra pergunta. Ruth. Diga. Outra pergunta. Da plateia. O que você acha dessa nova forma de escrita que vem através das tecnologias? Por exemplo, os YouTubers que publicam livros e fazem muito sucesso. Olha, eu acho que é bom para eles, né? Eles fazem sucesso, está ótimo. Está ótimo. As pessoas gostam, né? Não é, eu, por exemplo, não é a minha praia, não é, eu não domino essa estética. Eu acho que não é minha praia, mas eu acho que tudo que as pessoas fazem, que não fere ninguém e que faz sucesso, é ótimo. Está ótimo. Né? Uhum. Seja um youtuber, seja coisas que escrevem, sei lá, nessas... Eu não domino essa estética informática. Entendi. Ruth, tem aqui uma pergunta da Giovana, de 8 anos. Giovana. Giovana, cadê? de 8 anos. Cadê Giovana? Está ali. Oba. Qual foi sua maior inspiração quando escreveu Romeu e Julieta? Seu primeiro texto. Esse tema foi minha primeira história. Na verdade, eu tive uma influência muito grande da minha filha. A minha filha gostava de histórias inventadas. Ela não queria a história do Patinho Feio, da Branca de Neve. Ela queria histórias do copo que está aqui, do isso que está aqui. Então, eu vivi inventando histórias para ela. E aí, um momento, eu tenho um sentimento muito forte
que é contra o racismo. Eu acho que racismo é um crime horroroso. E eu queria escrever para ela alguma coisa que ela compreendesse, pudesse compreender, e que ela percebesse o ridículo do racismo, a injustiça do racismo, a falta de adequação ao Brasil, né, do racismo. O racismo no Brasil é uma besteira. Então, eu fiquei pensando, pensei, e inventei essa história de duas borboletas, uma é amarela, outra é azul, e que elas não podem ficar juntas porque elas têm cor diferente. E até que o ventinho vem, junta os dois, e os dois ficam amigos, depois eles se perdem, e as famílias ficam apavoradas porque eles se perderam e vão atrás, e as cores se juntam todas e ficam todas amigas. Então, essa história é uma história muito do meu coração. Eu gosto muito, foi minha primeira história. E tão atual, né? Tão necessária, tão atual. Ruth, algum leitor já interpretou a história, alguma história sua, de algum modo que nem mesmo você tinha pensado? Tem às vezes uma coisa. Eu tenho uma história que é uma história meio difícil, que chama Elefante. É uma história de uma menina que sonha que é elefante. E aí ela fala para o pai, fala para a mãe, fala para a avó, que se ela é uma menina sonhando que é elefante, ou se ela é um elefante sonhando que é menina. E aí a história vai, e no fim acaba a história assim, ela deita, dorme e sai pela floresta balançando a tromba. E aí uma criança perguntou para mim, mas afinal, ela era uma criança ou era um elefante? Aí a menina do lado falou, você nunca vai saber. Ruth, agora uma pergunta de uma professora. O que você acha que aconteceu para que a profissão do professor esteja tão desvalorizada atualmente? É a Melissa, uma professora que ainda acredita. Oi, Melissa. Cadê a Melissa? Cadê Melissa? Querida. Ali a Melissa. Melissa está ali. Aonde? Oi. Oi, Melissa. Eu acho que no Brasil se dá muito pouca atenção à criança. Eu acho que o Brasil não resolve os problemas das crianças, nem de alimentação, nem de escola, nem de saúde, nem de moradia, nem de nada, não resolvem nada, porque não dão conta da importância que uma criança tem. E uma criança, o professor existe para cuidar dessa criança, para tirar a criança da ignorância, para cuidar da criança. E então, a professora está ligada a esse destino das crianças. Por isso que é tão desvalorizado, porque nossa sociedade não tem um empenho, não põe em primeiro lugar o problema da educação e da criança, que eu considero o maior problema do Brasil. Enquanto o Brasil não cuidar da criança, não cuidar da educação, não cuidar da saúde, o Brasil não vai para frente. E é interessante porque quanto menores as crianças, os professores são os menos valorizados, né? É verdade. Da educação infantil, né? Do Fundamental 1. Eu acho que criança... Bom, eu acho, em primeiro lugar, que devia haver creche desde pequenininho, porque até os 3 anos de idade se desenvolve mais a capacidade intelectual. Então, eu acho que a gente devia ter professores muito preparados, muito bons, com poucas crianças para tomar conta, porque não dá para tomar conta de 40 crianças. Para a alfabetização é outra hora que tem que ter poucas crianças. Não é possível alfabetizar 40 crianças, em método nenhum, porque todos os métodos
são atuantes para algumas crianças, para outras não. Então, toda professora, por melhor método que ela adote, ela vai ter uma série de crianças que não vão se adaptar a esse método. Então, ela vai ter um trabalho dobrado, triplicado. É um trabalho muito árduo esse de fazer alfabetização. Então, eu acho que precisa a sociedade valorizar o professor, valorizar o conhecimento, valorizar a escola, valorizar os que estudam, valorizar os que sabem, porque tem gente que não valoriza quem sabe mais do que ele. Isso é uma coisa muito dramática. Isso aí. Ruth, qual é o seu livro favorito? O meu é Bom Dia Todas as Cores. Luara, 8 anos. Luara, tá ali. Outro tchau, Luara. Olha, dos meus livros, eu gosto de todos. Eu acho Bom Dia Todas as Cores muito bonitinho. Eu gosto bastante. E gosto de outros também. Ruth, agora é da professora Cláudia Carneiro, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Cadê a Cláudia? A Cláudia está lá. A Cláudia quer saber qual foi sua inspiração para a obra Marcelo Marmelo Martelo. Olha, eu me inspirei mesmo na criança geral. Na criança, eu sempre tive contato com crianças, porque eu tive irmãos mais moços que eu, bem mais moços. Depois eu tive sobrinhos, eu fui orientadora educacional, né? Então, o meu contato com criança é muito importante. Como é que é a pergunta? O que fez você fazer o Marcelo Marmelo Martelo? Pois é, eu fiz baseado em várias crianças. Eu fiz baseado na minha filha, que era perguntadeira, perguntava muita coisa. Eu fiz baseado nos meus irmãos, que perguntavam muito, que eram muito inteligentes, muito engraçados. Eu fiz baseado nos meninos que eu conhecia, que moravam na minha rua. Tinha um que morava na minha rua, que era muito engraçado. Tinha um que era filho de uma amiga minha, que chamava Marcelo, que era um menino muito engraçado. Foram inspirações de várias crianças. E uma brincadeira com a linguagem, né? Que você vai fazendo. Bom, aí é a parte literária. Ruth, hoje ouvimos a sua fala que seu avô era chamado de Ioiô. E o livro favorito do meu filho, de 7 anos, Gabriel, é O Amigo do Rei. Então, não podemos deixar de notar o personagem do Ioiô, que era, de fato, o amigo do rei. O personagem foi baseado em seu avô? Foi uma homenagem? Vanessa T. Vanessa? Ali, ó, Vanessa. Olha, eu não me lembro se eu escolhi por causa do meu avô, mas é possível, né? Porque ioiô não é tão comum. Só tem um. Eu tinha um ioiô. Eu gosto muito desse livro também. Ai, que bom, legal. Tem uma pergunta aqui mais longa, é do Renato. Ontem o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que iria determinar o recolhimento da Bienal de um livro que trazia a imagem de um beijo gay. Hoje o prefeito determinou que uma equipe da prefeitura fiscalizasse os livros vendidos na Bienal. Como que a senhora vê essa postura do prefeito? É censura? Claro que é censura. Censura, sim. Mas eu acho que foi muito engraçado, né? Porque ele proibiu, aí abriu a Bienal, e em meia hora o livro tinha acabado. O livro acabou. Fez propaganda gratuita. Ai, meu Deus. Eu nem vi o livro, também não sei dizer se tinha algum mal no livro, mas um beijo, seja de quem for e quem for, não é? Beijo é sempre bem-vindo. Beijo, né? Beijo é bom. Você falou agora há pouco também, histórias são histórias, né? São histórias. As histórias estão aí, elas Agora, acontecem. as histórias nem sempre são inocentes, né? Às vezes elas contam coisas meio complicadas.
Ruth, você recomendaria Monteiro Lobato para crianças devido à linguagem ser atemporal, mesmo assim? Claro. Né? Claro. Eu acho que sim. Eu acho que se puder a família ou a professora explicar os problemas, por exemplo, palavras difíceis que eles não entendam, precisa ver a idade também que se leia já bem, né? Tem que ler direitinho, já ser fluente. Mas, mesmo que ela leia sozinha, começar com uma mediação, a gente descobre tanta coisa lendo, né? É. Tanta coisa que a gente descobre, que a gente aprende, que a gente decifra, tanta coisa que estimula a leitura, que a gente pode ler sozinho, entende metade, não entende outra metade, não faz mal. Claro. Tem algumas perguntas que têm a ver com perguntas que a gente já fez, são um pouco parecidas, mas eu vou fazer porque eu vi que são de crianças. E eu acho que quando você responde uma criança, você está respondendo a muitas crianças, né? Essa aqui é da Clara Cali. Como você faz para ter ideias tão legais para escrever tantos livros? Cadê ela? Clara. Clara? Está aqui? Está ali, ó. Ô, Clara, de branco. Estou vendo. Levanta. Vou responder. Todo mundo tem ideias, né? Todo mundo tem ideias. Eu acho que o escritor é um cara que lê muito, depois ele lê muito. Então, muita coisa, muita ideia sai da leitura, muita coisa sai da conversa, muita coisa sai de um filme, de um livro, de uma peça de teatro, de uma coisa que alguém fala, de um fato que você vê. E o escritor é aquele que repara naquilo e que percebe que ali tem uma história. Mas é uma coisa que vem de todos os lados, é muito difícil dizer de onde veio. Mas eu sei que quem não lê, não escreve. Só para marcar que o Vitor Hugo, de 7 anos... Cadê o Vitor? Está ali? Onde, Vitor? Vitor. Mas ele perguntou, eu acho que a Ruth já respondeu, né? Levanta de novo, Vitor. Dá tchau para a Ruth. Oi, Vitor. Tá. Ele perguntou, eu acho que você já... Quer dizer, eu acho não, eu sei. Você já respondeu como você inventou o personagem Marcelo, né? Já falou. Pois é, Vitor. É assim. Oi? Ele está com um livro seu nas mãos, balançando. Ah, que bom. Olha, o Marcelo, tudo que é criança que eu conhecia é engraçado. Criança é muito divertido. Eu adoro criança. Então, eu conversava com as crianças, elas me perguntavam coisas. Meus irmãos pequenos perguntavam muita coisa. Minha filha perguntou muito. E as crianças que eu conhecia, várias me inspiraram, várias. E o nome Marcelo foi de 2 amiguinhos da minha filha, que eu tirei esse nome. Chegou uma pergunta aqui, que é da Ana Maria. Como surgiu nosso amigo Ventinho? Meu filho, com 12 anos, ainda pede para ler como quando eu era pequeno. Agradeço a você pela parceria na educação dele e por ter ajudado a criar este momento. Ana Maria, uma mãe grata. Cadê ela? Oi. Pois ela fala do Ventinho. Meu amigo Ventinho. O Ventinho também eu sei contar de onde veio. Eu estava sentada no meu apartamento, numa mesinha, olhando para fora, e lá do outro lado tinha um prédio, tinha um apartamento que tinha umas roupas no varal. E eu fiquei vendo aquelas roupas balançando, e me veio essa ideia de fazer o ventinho que balançava as roupas, que girava um moinho,
que empurrava as nuvens. Foi por causa dessa janela. Foi o ritmo, né, que te capturou. Querida Ruth, qual a mensagem que a senhora poderia falar para as crianças e especialmente para os meus adoráveis alunos do 3º ano, apaixonados por você? Luane Salles, professora de Seropédica, Rio de Janeiro. Cadê a Luane? Oi? Tá aí. Tá emocionada. Bem do lado. Eu não estou enxergando direito. Está aqui perto desse de chapéu. Aqui. Isso, ela está emocionada. Oi. Sabe o que acontece? Como tem muita luz na minha vista, eu não enxergo direito. Mas tudo bem, você está aí, eu já vi. Eu mando dizer para os seus alunos que ler é muito importante. Ler abre os horizontes. Ler aumenta o vocabulário. Ler facilita a escrita. Ler é muito divertido. Que ler faz a gente mudar. Ler faz a gente crescer. Ler é uma coisa indispensável. Diz para eles que eu mandei dizer que leiam muito. Agora, escolham livros que eles gostem, que eles achem graça, que eles se divirtam. Tá bom? São os seus que eles gostam, que ela disse. Agora é de uma criança também, do Lucas Cali. Cali ou Cali. Como é ser uma escritora conhecida por pessoas de todas as idades? Lucas, onde está o Lucas? Está ali? Está ali. Ali, o Lucas está levantando a mão. Opa, Clara, estou vendo. Oi, Lucas. É bom, né? É bom, é divertido, é interessante. É gratificante, a gente se sente feliz, a gente se sente recompensada pelo trabalho, a gente... Aí é ótimo. Tem aí, Lu? Tem. Ainda tem. Vamos lá, ainda temos bastante tempo aqui. Ruth, não vou fazer pergunta. Quero apenas dizer que fiquei muito emocionada de ouvir a voz da Ruth Rocha, pois eu e minha filha sempre viajamos ouvindo Romeu e Julieta, Ventinho, A Arca, O Camaleão, Maria de Fátima e Ana Júlia. Oi, aqui? Estou aqui, roubei aqui no cantinho. Opa! Legal. E aí, mais uma pergunta? Bom, agora... Obrigada para elas. Da Isabela. A Isabela tem 7 anos. Isabela, ali. Oi. Como a senhora se inspirou para fazer o livro Menino que Aprendeu a Ver? Pois é, esse livro está fazendo tanto sucesso, eu estou tão contente. Eu me inspirei nas crianças. Eu me inspiro sempre nas crianças. As crianças que me dão os caminhos. Eu me inspiro, eu fico pensando como é que uma criança... Ai, bonitinha. Eu fico pensando como é que as crianças fariam uma coisa, como é que as crianças sentiriam uma coisa. E aí eu pensei que a criança, quando começa a aprender a ler, começa a ver as letras, né? E que isso é um fenômeno tão bonito, né? E que as crianças aí aprendem a ler. Assim. E é um título muito metafórico também, quer dizer tanta coisa, né? Pois a gente, de novo, aprender a ver, né? Ver é muita coisa. A gente tem que estar sempre aprendendo a ver, né? Aqui também uma pergunta da Isadora Lopes. Isadora, se identifique. Cadê Isadora? Como você, Ruth, consegue escrever livros? Cadê Isadora? Isadora, está lá na... Olha... Eu não sei. A gente ou nasce para isso, ou a infância da gente acontece e molda a gente para ser escritora. Eu não sei, eu acho que ninguém sabe, viu?
Não é que eu não saiba, ninguém sabe. Não sei. Desculpe, eu não sei. Mas é muito bom compartilhar esse seu bom humor para responder essas perguntas, né? É uma delícia, Ruth. Realmente, esse bom humor contagia todos nós, né? Mas é que eu fico muito feliz aqui, estou muito contente, por isso que eu estou de bom humor. Entre os leitores, muito bom, né? É assim em casa, todo dia. Muito divertida também, né? Ruth, você já se arrependeu de criar um livro? Rafael Vassalli, 8 anos. Rafael, de ter publicado, de criar um livro. Livro? Não. Não, o que eu não me arrependo, cadê ele? Rafael está ali, levantou a mão, viu? De camisa listrada ali, ó. Estou vendo. Eu não me arrependo dos livros que eu publiquei. Eu tenho livros melhores e livros menos importantes. Mas não me arrependo de nenhum, não. Os que eu me arrependi estão na gaveta. Nem saíram da gaveta. Não saiu. Eu tenho uma porção começados. Será que sai um dia da gaveta, Ruth? É possível. Bom, agora é a Sofia Gabriele, 8 anos. Sofia, a Sofia está sentada aqui. Oi, Sofia. Como é ser escritora? Eu quero ser igual a você. Opa. Você é minha inspiração. Ah, linda. É bom ser escritor, viu? Você pode ser escritora porque é muito bom. É divertido, a gente conhece gente muito simpática, muito boa, muito inteligente. A gente recebe muito carinho dos leitores, que é uma coisa importante. A gente, como agora, recebe perguntas que fazem a gente pensar, que fazem a gente até coisas que a gente nunca pensou, a gente pensa. É muito bom ser escritora. Comece lendo. Lendo. Hoje a gente está precisando disso, né? Dessas representações para as crianças, né? Desses modelos, entre aspas, né? Que bom que as crianças querem ser escritoras, querem ser professoras. Precisamos, né? Você tem mais? Eu acho que eu acabei. Tem uma aqui da Cristina de Moraes. Cristina de Moraes veio com coração, Ruth. Quando você criou o seu primeiro livro? Onde está a Cristina? Cadê? Cristina de Moraes. Está lá, ó, de rosa, com o livro amarelo. Oi. Quando você criou o seu primeiro livro? Eu criei meu primeiro livro porque eu tinha uma amiga que estava fazendo uma revista para crianças. Chamava Revista Recreio. E ela me pedia sempre que eu escrevesse uma história para a revista. Ela queria uma história brasileira, ela queria uma história de cotidiano, da vida comum, não aventuras impossíveis e de coisas milagrosas, de coisas... Ela queria uma história da vida das crianças, da vida das pessoas. E eu dizia para ela, não sei escrever. Eu não sei escrever para criança, nunca escrevi. Não, mas você conta umas histórias para sua filha. E essas histórias que eu quero aquelas histórias que você conta. E eu, então, já contei aqui que eu escrevi Romeu e Julieta para dizer para minha filha uma opção de coisas que eu queria dizer. Então, eu estava na casa dessa minha amiga e ela me trancou. Uma opção de papel para eu escrever. E Graças a ela, temos Graças você ela, aqui hoje verdade. contando essas histórias para a gente. É verdade. Foi assim, foi a minha primeira história. Da Isabel Gregório. Ruth, queria ser escritora quando tinha 8 anos. Consegui realizar este sonho com 50 anos. Fale um pouco para estas crianças sobre a esperança em realizar sonhos. Isabel Gregório. Cadê? Opa! Eu acho que a gente
ter sonhos, deve correr atrás deles. Mas a gente tem que saber também que, às vezes, não acontecem. Quando acontece, é uma felicidade, uma beleza, e a gente deve ficar muito contente. Quando não acontece, a gente deve pegar outro sonho e ir atrás. Porque a vida não acaba, a vida é longa, dá para fazer muita coisa. Eu comecei a escrever, eu já tinha 38 anos. Então, eu acho que as pessoas devem correr atrás das coisas, mas não devem ter muita ilusão, assim. Eu quero inventar que quer ser artista de Hollywood. Aí nem sempre dá, nem sempre a gente chega lá. Não é só a vontade da gente que funciona. Funcionam coisas do mundo, não é? Existe uma lenda chinesa de que uma borboleta, quando bate a asa, influi no mundo inteiro. A agitação do ar chega em outras pessoas e modifica o mundo. Então, eu acho isso. Tem muitos acontecimentos em volta da gente. Agora, a gente deve correr atrás dos sonhos e deve saber que talvez eles não aconteçam. E deve ter muita paciência e correr atrás de outra coisa. Poder mudar de sonho, né? Também é bom. Pois é. Às vezes a gente tem que mudar de sonho. Ruth, saindo da literatura e indo para a música, você gosta muito de cantar? Eu gostava muito, eu perdi a voz. E você cantava que tipo de música? Primeiro eu tocava violão, cantava muita música brasileira, Noel Rosa que eu tocava muita música brasileira. Depois, mais tarde, eu também, quando era mocinha, gostava de música americana. Eu decorava as músicas, eu sabia todas as músicas que estavam na moda, e eu cantava em casa e tal. Quando eu já era meio mais velha, aí a história do sonho, eu já tinha uns 50 anos ou mais. E eu tinha um grupo de amigos que tocava numa boate e que me convidou para cantar com eles. E eu cantei durante uns anos lá, cantei numa boate, música americana que eu cantava com eles. Mas eu gosto também muito de música clássica, eu vou muito a concertos. E você escreve ouvindo música, não? Às vezes. Às vezes, não é necessário. Não é sempre. Eu prefiro um pouco de sossego para escrever. Ruth, e seus livros traduzidos? Você tem livros traduzidos em dezenas de países, né? Como que foi isso? Como que você vê? Você acompanhou a tradução? Olha, eu ia falando longe. Olha, os livros traduzidos é muito complicado, sabe? É complicado porque as pessoas de outros países têm outros hábitos e fazem de outro jeito. Então, eu fiz muitos livros que foram publicados e que depois que acabaram de... As edições acabam e eles não procuram mais. E eu não sei se fez sucesso, eles não pagam. E eles... Não é muito fácil. Agora, ultimamente, eu tenho um agente muito bom que vendeu o menino que aprendeu a ver para os Estados Unidos. Eu ganhei 2 prêmios lá. Bacana. Bacana. Eu fiz o Marcelo no México, eu fiz alguns livros aqui pela América Latina. Colômbia, Para né? quem mais, hein, Mariana? Para a Itália, para o México. Hein? França. Para a França? Então, para a França. E você se lembra se teve alguma palavra mais característica, né, do nosso português brasileiro, alguma expressão que tiveram dificuldade de traduzir? Não sei, não. Não me perguntaram nada. E, Ruth, você também teve muitas adaptações de teatro, né? Dos seus livros. É. E você via, você pedia para ler? Eu só autorizo depois que eu leio a adaptação. E eu autorizo muito pouco. Né? Muito pouco, porque as pessoas inventam umas coisas. Teve gente que quis fazer o Marcelo. Eu falo do Marcelo, quase todo mundo conhece. E botou uma bruxa no Marcelo. O que tem bruxa que vê com o Marcelo? Nada, né? Nada, não tem. Inventam, porque eles acham que as crianças vão gostar. Mas não é verdade. Ou se é, não ponho.
Vão gostar do Marcelo pelo Marcelo, Pelo né? Marcelo. Se for Realmente. precisar da bruxa, não põe. Não tem bruxa. E eu... Olha a bonitinha aí. Mais uma pergunta. Coisa mais bonitinha. Ruth, obrigada por ser tanto. E como é sua parceria com a Mariana Massarani? Eu sou sua fã, Camila Mello. É muito boa, é muito boa. A Mariana é uma pessoa muito, muito bacana. Ela tem um desenho muito engraçado, muito divertido. É uma parceria muito feliz. Junta o humor da Mariana com o humor da Ruth, né? Junta. Fica bonitinho. Gente, então, mais alguma pergunta? Fresquinha? Mais alguém? Fala da sua parceria com o Rubens Matuc. Vocês fizeram uns trabalhos lindos, né? De meio ambiente, das árvores. Pois é. Eu escrevi um livro em homenagem a ele, porque eu soube que ele fazia no quintal dele um berçário de árvores. E ele distribuía pelas ruas, ele ia pelas ruas e plantava, e aí ele conversava com... Cibele e João. Quem ajudava ele eram os porteiros de prédio. Ele conversava com os porteiros, com os zeladores, e pedia para eles regarem, e pedia para eles tomarem conta, e muitos tomaram conta. Isso na cidade de São Paulo, né, Ruth? Na cidade de São Paulo. E ele era muito querido. E aí eu escrevi o livro, né? Que é, como é que chama o livro? Você lembra? É o Semeador, tem o Semeador e tem um outro das árvores também. Tem, Mas esse foi do Rubens Matuc, que foi assim. Eu soube do trabalho dele e eu fiz homenagem a ele. Ó, mais uma. Ruth, vai fazer a Cibele trouxe o filho, o João, e eles estão aqui, queriam te dar um oi, né? Cadê eles eles? gostam muito de você. Ali. Cadê? Dá um tchau, Cibele. Joia. Pode ir. É da Jéssica. Jéssica. Ruth, sou orientadora em uma escola municipal. Todos os anos fazemos um projeto, que é um espetáculo. Você será a homenageada. Poderia mandar uma mensagem para os meus alunos? Você? Ô, Jéssica, minha colega, orientadora. Que prazer. Este livro é um espetáculo. Todos os anos a gente faz esse projeto e cada ano a gente escolhe um autor. Ai, que bonito. Eu gostaria de passar um vídeo lá na escola. Ela quer gravar uma mensagem que você mande para os alunos dela. Então, eu fiquei muito... Tá gravando? Eu fiquei muito Pode feliz. no microfone, Eu fiquei por muito gentileza. feliz de conhecer a Jéssica, porque eu sou colega dela, eu também sou orientadora educacional. E eu acho o projeto dela muito bonito, vocês ajudem ela a levar para frente, todo mundo. Faça uma ligação de todos para conseguir fazer um projeto muito bonito. Gente, então não tem mais nenhuma não, né, Nilfa? Não. Então estamos chegando ao final e eu queria chamar aqui, antes de terminar, a Mariana Zahar, que é editora da Zahar e vice-presidente do SNEL, e ela vai fazer uma homenagem à Ruth. Primeiro, queria fazer uma correção, porque antes de ser vice-presidente do SNEL, muito antes eu sou uma fã da Ruth, enfim, Marcelo Marmelo Martelo foi o livro da minha infância. Então, deixa eu dar um abraço nela antes de... Bom, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros queria homenagear a Ruth pelos 50 anos, enfim, do livro, né? Não tem nem como categorizar uma pessoa como a Ruth, então, muito obrigado. É uma placa em homenagem aos 50 anos. E que venham ainda muitos livros para nós todos, né, da Ruth. Uau! Quero, não enxergo. Olha a honra, estou pegando na placa, hein?
o Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Bienal Internacional do Livro Rio celebram os 50 anos de carreira de Ruth Rocha, uma das mais premiadas escritoras brasileiras, agosto de 2019. Valeu, Mariana. Gente, muito obrigada, Ruth. Foi maravilhoso esse encontro. E a gente está esperando o reizinho que só falava besteira, né? Boa tarde, obrigada a vocês, obrigada Ruth, Luciana, Mânia. E vamos aguardar o reizinho das besteiras. Vamos. Eu não prometo, porque às vezes a inspiração não vem. Mas eu vou fazer uma força, vocês vão ver. Eu acho que vem, Ruth, do jeito que está.